Eu sou nascido no Pará, na cidade de Castanhal. Sou formado em teologia, bacharel em teologia pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E fiz também o curso de coach, Professional Self Coach, pelo IBC. No mês de dezembro, nós fizemos a conclusão do curso. E estamos na ativa aqui em Goiânia. Moro em Aparecida, mas é tudo muito próximo. Estou aqui em Aparecida, Goiânia, no estado do Ótimo, Goiás. bom demais. Bom, já entrando então no assunto, né, nós vamos falar sobre a importância do seu radar estar ligado. E a conversa ela é muito bem assim, simples, direto ao ponto, sem mimimi, sem conversa, sem curvas, é bem direto no assunto. Joel, o que para você precisa ter dentro da sua vida, da sua família, no seu trabalho, enfim, para você, o que significa esse radar ligado? Quando eu falo para você, na verdade é para todos que estão aqui na live. O que significa o radar estar ligado? Meu amigo, nós precisamos ter foco em todas as coisas, né? Com certeza. Porque quando nós temos um foco determinado, né, a gente determinou algo, e nós temos um foco, um objetivo a alcançar, nós temos que ter o radar para alcançar esse objetivo. Nós não podemos, de maneira alguma, tentar alcançar. Eu diria que, logo de começo aqui, é que nós temos grandes metas, nós temos médias metas e nós temos pequenas metas. Nós temos metas que podemos alcançar a longo prazo, nós temos metas que podemos alcançar a médio prazo e metas a alcançar em curto prazo. Quando eu falo para, por exemplo, adolescentes que têm sonho de fazer o curso superior, é a grande meta dele a longo prazo, mas ele ainda está no ensino fundamental. Qual é a meta básica deles, ou a pequena meta? Terminar o ensino fundamental. Mas entre a grande meta, que é o superior, e a pequena que ele está, tem a meta média, que é exatamente a conclusão do ensino médio. Então nós não podemos queimar etapas, não dá para queimar etapas. Nós precisamos trabalhar as Boa. etapas de forma sequenciais. Então nós temos a pequena meta. Qual é a pequena meta que você tem para esse ano de 2020? Sendo que nós já passamos 6 meses, já estamos no 7º mês de 2020. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho uma meta que é a meta de fazer ainda o curso de psicologia. Eu tenho teologia, tenho aqui o curso pelo IBC, mas eu quero fazer psicologia. São 5 anos de curso. Mas esperemos, porque é o seguinte, se eu não fizer a inscrição e não começar esse curso, vai passar esses 5 anos tranquilamente. E se eu fizer a inscrição e começar esse curso, vai passar do mesmo jeito. Então, eu preciso ter uma meta e colocar um objetivo para começar a alcançar essas metas. Pequenas, Beleza, médias e longas a longo prazo. entendi. Então, todo mundo já está falando sobre esse assunto, eu acho que a gente já está só reforçando, mas a meta ela é muito importante. E querendo ou não, propósito, meta e objetivo, eles são diferentes, mas eles andam juntos. Eles andam juntos. Por exemplo, quem está ouvindo nós aqui e vai ouvir amanhã, muitos empresários, empreendedores, enfim, quando eles começam, eles confundem principalmente meta com objetivo. Elas estão associadas. Aí eu tenho um objetivo de, por exemplo, daqui 3 meses, o meu objetivo é faturar 1 milhão por mês. Estou dando um exemplo aqui. Tá, qual vai ser a minha meta que eu vou traçar para isso acontecer? E aí vem seu plano de ação. Como, onde, quando, né? O que fazer, quando fazer, e delegar, e estratégias, enfim. Então as duas coisas andam muito bem alinhadas. E o propósito, ele está ligado realmente ao que você realmente nasceu para fazer, Uhum. aquilo que brilha os seus olhos. E voltando a esses 3 pilares dentro do seu radar, não adianta você querer fazer X, sendo que você brilha os olhos para Y. Concorda comigo? Então o radar nosso tem que estar Concordo. sempre ligado nisso. O radar do Joel não é o radar do Júnior. O radar do Júnior não é o radar da Maria, da Tereza. Cada um tem o seu próprio, né? Mas nós temos um que liga com todos. O que seria esse radar que liga de uma forma geral, Joel? Com certeza nós temos um radar maior, né? Nós temos o radar que é a pessoa divina, o próprio. Nós todos aqui, eu e você pelo menos, nós somos cristãos.
e nós acreditamos que o Cristo vivo, ele nos capacita para alcançarmos os objetivos da vida. Entendendo também, como diz o sábio Salomão em Eclesiastes 3, é que existe tempo para tudo, para todas as coisas debaixo do sol. Até a Carol colocou aqui, ó, metinha, meta, metona. Então, tudo tem o seu tempo. Nós temos tempo para plantar, temos tempo para colher, tempo para viver, tempo para morrer. Nós precisamos focar nos nossos objetivos e trabalhar confiando em Deus. É lógico que esse confiar em Deus, porque nós temos lá, por exemplo, em Salmo 34, verso 7, que diz que nós precisamos confiar no Senhor, entregar para Ele e o mais Ele vai fazer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só que esse mais que Deus vai fazer não é no aspecto apenas de eu cruzar os braços e esperar cair do céu. Porque o que cai do céu hoje, que a gente percebe, é chuva. E aqui no Goiás até demora um pouco mais do que no meu Pará. Então, Verdade. assim, a gente percebe que o cristão ele precisa entregar para Deus os objetivos, porque o planejar, diz o sábio também, Provérbios 16:1, planejar é do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então você precisa entregar, planejar, mas não esperar apenas que vai cair do céu. Porque se você fizer assim, você vai agir igual um tolo, igual um insensato. E eu digo para vocês, igual o preguiçoso que lá em Provérbios 6, diz ali o Provérbios 6 assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Desperta do seu sono, levanta preguiçoso. Porque o melhor remédio para se conquistar os objetivos, sabe qual é? O verdadeiro segredo? É acordar cedo e sair para o trabalho. O principal segredo é esse. Não tem outro. Você tem que confiar em Deus, mas você tem que acordar cedo, colocar nas mãos de Deus, Senhor, eu vou agora para a batalha. E eu sei que colocando nas tuas mãos, os objetivos vão acontecer de forma natural também. O pessoal está chegando aí agora, nós estamos falando sobre a questão da importância do radar ligado, né? Nos momentos que nós estamos passando hoje de pandemia, e é bom ressaltar isso, tem muitas novidades que estavam, na verdade, adormecidas, porque tinham pessoas que já estavam aí, vou trazer um pouco para o lado do mercado, tá, Joel? Dessa área aí de mídias, né, marketing digital, tal, enfim, muitas pessoas já estavam nesse viés, e agora o negócio explodiu, como se fosse um cano, explodiu. Pluf! Então vamos colocar isso tudo dentro do meu radar, porque eu preciso acelerar o processo, eu preciso andar, eu preciso correr contra o tempo, eu preciso fazer aquela loucura desenfreada, e eu esqueço de ser um cara processual. Você ser uma pessoa processual não significa ser uma pessoa parada. Significa que você tem uma vida, você tem sua agenda, você tem sua família, você tem seu trabalho, você tem sua vida social, você tem sua vida familiar. Você tem uma vida. Você tem uma vida. Então você tem que entender que tudo é processo. E não tem como você subir para o quarto, terceiro, quinto degrau, terceiro, quarto, quinto degrau, sem passar pelo primeiro, sem passar pelo segundo. Você pode até tentar pular, mas você vai cansar, vai machucar, vai cair. Então, resumo. Foca no processo. O seu radar ele tem que estar sempre ligado, mas ele é processual. Porque se você quiser enxergar há 5 anos, daqui 10 anos e comer etapas, você não vai viver isso aqui, vai frustrar esse pilar que você iria viver e não vai chegar lá da forma que você poderia chegar. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu e falou, cara, 3 anos atrás, quer dizer, o que eu demorei 3 anos para fazer, eu faço em 5 dias. Ou seja, maturidade dentro do processo e o radar dele sempre ligado. E falando em relação ao radar sempre ligado, eu vou puxar, já que eu estou falando essa questão do mercado, Joel, trazer um pouco para essa área social. Essa área social nossa, com a qual nós temos que estar sempre ligados. Vamos dar um exemplo de uma empresa. Você trabalha numa empresa, ou você tem uma empresa com vários colaboradores, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu estilo. E aí, de repente, você identifica com o seu jeito de ser com uma pessoa X ali naquele momento. Você vai chegar mais próximo dela, o seu radar vai estar conectado a ela. E aquela pessoa que tem uma certa antipatia, né? Você não bateu muito bem com ela, você vai virar a cara, ficar emburrado? Não, de repente seja o seu chefe. De repente seja uma pessoa de grande potencial que vai poder te ajudar a escalonar um trabalho, um projeto. Então, nessa hora, você vira o jogo.
dentre, sei lá, 100 pontos que a pessoa tem dentro dela, pelo menos um dentre 100, Joel, você vai conseguir se conectar com ela. É ali que você vai puxar o assunto. E é ali que o seu radar tem que estar ligado. É ali, não é nos 99. As 99 vezes que tentou acertar, acertou uma, vai nessa uma. Então nós temos que estar com o radar ligado até em relação a isso, a comportamento humano. Porque vai ter dia que você vai estar com a, né, pá virado, você fala, poxa, eu não estou muito afim de ouvir isso. E aí, a pessoa vai te fazer, vai medir pela régua do outro? Não existe isso. Hoje em dia, para você, ainda falando a questão de mercado e tudo mais, quer dizer, o Humano agora falando em questão de mercado também, hoje em dia, se você for pesquisar, as empresas forem pesquisar seu CPF ou seu nome para linha de crédito, existe sistemas para isso também. Então, tem os radares também, tem aplicativos para algo financeiro de mercado. É, essa questão de radar, de concorrência de mercado, até que ponto que o concorrente ele realmente é saudável para você? Eu vejo que o concorrente ele é saudável para mim em todas as áreas, porque o sol nasceu para todos e vai ter algo nele, igual esse exemplo que eu te dei de 99, mas tem algo nele, que agora é o contrário, que ele não está atendendo bem. E o que ele está atendendo bem, eu posso modelar. Não tem nada contra isso. Mas eu posso modelar e fazer minha roupagem. Ou seja, quando a gente fala de radar ligado, são vários pontos que você pode analisar que está dentro do seu radar. E é dentro desse ponto X que você vai encontrar algo forte que liga ele em você. Então aquela historinha de falar assim, dois bicudos não se bica, não tem nada disso. Nada disso, é você mudar a percepção do seu olhar e você vai conseguir enxergar melhor este radar seu. Você precisa passar um paninho naquele radar ali, né? E ver de uma forma diferente. Uhum. Com certeza, Júnior, nós precisamos entender que nós precisamos nos dar bem com todos. É bem certo que tem aquele negócio que diz assim, rapaz, o meu gene bateu com essa pessoa aí. A gente tem afinidade com algumas pessoas. Eu mesmo, quando fiz o curso de faculdade, bacharel em teologia, nós começamos com 60, terminamos com 46, mas desses 46, nós temos um grupo de afinidade de aproximadamente uns 5 a 10 desses 46. Mas os outros não deixam de ser colegas em algum momento, de ajudar em algum processo, com certeza. Eu guardo comigo uma frase que diz o seguinte: trate bem as pessoas na subida, porque na descida você pode se encontrar com elas. Então guarde bem isso aí. Trate bem as pessoas enquanto você está subindo, porque no momento que você estiver descendo, e todos nós vamos descer, porque a vida passa para todos. Então hoje você pode, por exemplo, ser um líder de equipe, você pode ser um gerente, você pode ser um empresário, você pode ser o chefe. Mas no outro momento você pode estar decaindo. Hoje, por exemplo, nessa crise sanitária que vivemos, e política e econômica também, que passamos, muitos perderam suas funções de cargo até mais elevado que outros. Outros até perderam a sua própria empresa, não tem como reabrir a sua empresa. E vão ter que tratar com outras funções de trabalho. Imagina uma pessoa que era empresário, que tinha um ramo ali, que não vai conseguir abrir a sua empresa mais. Ele vai ter que tratar em outra função e que talvez ele deva ter encontrado no trabalho dele, quando ele era o chefe, com alguma pessoa. E se essa pessoa ele não tratou bem, talvez hoje seja difícil do relacionamento acontecer. Exatamente porque agora ele está na descida. E com relação à descida, todos nós a vida passa. Por exemplo, no ramo que eu estava, que era o ramo pastoral, o trabalho pastoral, os que estão na subida hoje, eles ficam muito na expectativa de que quando eles estiverem descendo para a aposentadoria, os que estão subindo são aqueles que vão assinar a aposentadoria deles. E aí imagina a pessoa que subiu e agora está descendo, porque vai aposentar, vai jubilar, na obra fala-se assim, e agora aquele que vai assinar disse assim, não, você me tratou mal quando você era chefe, quando você era administrador. E agora, pode muito bem a pessoa que, se ela tiver um coração não tão contrito com Deus, pode muito bem tratar mal também. Não vou assinar ainda não, estou aposentadoria, trabalho mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Então, cuide bem, cuide em tratar bem as pessoas na subida, porque no momento da descida você vai com certeza encontrar com alguma pessoa dessas que você tratou mal. E antigamente se falava muito com relação ao mercado de trabalho,
no aspecto da qualidade. Não sei se tu lembras, deve lembrar com certeza, que tinha vários ISOs, né? ISO 9000, 9001, ISO não sei o que e tal, porque se tratava muito da qualidade do trabalho. Aquela qualidade no aspecto de você ser um trabalhador que dava resultados no trabalho. Hoje, meu amigo, hoje, uma das coisas que se trata muito no trabalho, para que a pessoa flua no trabalho dela, chama-se relacionamento interpessoal. E se a pessoa não tiver um bom relacionamento interpessoal, ela pode ser a melhor da qualidade do trabalho, mas se ela não tiver um bom relacionamento com o seu trabalhador, com o seu funcionário, com o seu colega de trabalho, sem dúvida ela vai falhar nesse aspecto e vai acabar perdendo a sua própria função no trabalho. Então atentemos para o relacionamento interpessoal, porque é de extrema importância. E nós precisamos desenvolver essa habilidade de sermos amigos de todos. Amigos de todos. Tratar bem a todos. E aí entra o aspecto que aquilo que eu quero de bom para mim, eu faço para o outro. E aquilo que eu não quero de mal para mim, eu não devo fazer para o outro também. Você falou uma situação aí importante sobre a questão de relacionamento interpessoal. Por mais que você pense assim, não vou precisar de pessoas, mas vai, porque você vai precisar de alguém para comprar o seu produto ou o seu serviço. Então Uhum. você vai lidar com pessoas sempre, sempre. E o nosso radar, volta a falar, o nosso radar também tem que estar ligado nesse tipo de comportamento, sempre. Eu vou passar bem rapidamente aqui, Joel, só por cima, porque é um assunto bem, bem extenso e detalhado sobre a roda da vida, que para nós a gente também pode considerar como se fosse um radar na nossa vida. Uhum. São 12 pilares, né? Então, assim, se for olhar pela vida pessoal, saúde e disposição. Então, para você que está nos ouvindo, vai nos ouvir, como que está a sua saúde, a sua disposição? Eu sei que ela está assim, mas pode melhorar. E aí você vai entrar em vários questionamentos, o porquê não faz, tem ferramentas para isso, tá? Enfim, a gente vai entrar nesse detalhe. Mas vou passar rapidamente aqui alguns pilares. Então, seria a saúde e a disposição, o desenvolvimento intelectual, como que você está se alimentando com a sua mente, se é com leitura, se é com cursos, se são videoaulas, né? Principalmente agora nessa febre que está acontecendo direto, está tendo muito, né? Está tendo bastante. Equilíbrio emocional, principalmente no momento que nós estamos passando hoje, como está o seu equilíbrio emocional, como está a sua realização e seus propósitos, a realização dos seus propósitos em si, como você está realizando, se está travado realmente, se dentro dessa trava você consegue visualizar algo dentro disso, através de uma conexão com uma pessoa, oferecer algo em troca, olha, eu tenho isso para doar, eu preciso de receber isso, como que a gente pode negociar, enfim, dentro do seu propósito. Não, hoje, inclusive, eu postei algo lá no nosso Instagram sobre isso. É, foco, foco no objetivo. Muitas situações, Joel, vêm para nos aliciar, sabe? Muitas situações vêm para nos encantar e tirar o nosso foco. E a gente não pode, a gente tem que estar bem, bem rente nesse foco para até chegar nessa metona, né? Nesse planejamento aí Uhum. de 5, 10 anos. Recursos financeiros, aí já vem o lado profissional, né? Contribuição social, como que está a minha parte de contribuição social, família, desenvolvimento amoroso, ou seja, no seu relacionamento, como que está no seu relacionamento, o que precisa ser equilibrado dentro dele, a minha vida social, como que está meu convívio com as pessoas, por mais que esteja essa pandemia, mas sei lá, dá uma ligadinha, bate um papo, enfim, promove a situação acontecer. Criatividade, hobbies, que tipo de diversão que você gosta de fazer, se está alimentando isso não. A plenitude em relação à sua felicidade, como que você está, se você está tendo essa felicidade forçada, ou é transparente, ou é de uma forma natural, né? Isso também tem que ser avaliado, e a sua espiritualidade. Então, a roda da vida são 12 pilares que precisam ser equilibrados. Equilibrados. O fato é esse, equilibrados. Vai ter situações que você vai ter nota 10, tem outras situações que vai ter nota 3, 4, 5. Então precisa sim ser equilibrado. Mas dentre todo essa roda da vida, é algo que a gente sabe que nós temos um radar bem maior do que tudo que está aqui nessa terra. Apesar que é um presente de Deus essa terra para nós. Até porque Ele nos deixou tudo aqui dentro. Tudo para que a gente possa conectar, fazer as coisas acontecer. Deixou lá desde o Jardim do Éden, está tudo lá formado. Então, sim,
de certa forma, o nosso radar maior se chama Jesus Cristo. Isso, quando a gente entende, a gente consegue levar para a empresa, a gente começa a levar para a nossa vida pessoal, a gente começa a levar para a nossa vida amorosa, quer dizer, né, tudo conforme a gente está falando aqui sobre a sua felicidade. Quando a gente começa a levar o poder da conexão com o Senhor dentro de todas as áreas da nossa vida, muitas pessoas, elas querem resultados prontos. Elas não vão ter paciência, Joel, para vivenciar esse momento de empreender com Cristo, de viver com Cristo, de abraçar com Cristo. Essa pandemia, quando passar, meu irmão, vai ter muitas pessoas com comportamento de zumbi. Ah, mas como assim? Enquanto não sair o medicamento, ou se sair, ainda vai ficar com receio. E aí eu te pergunto, simples, se o nosso radar maior é de Jesus Cristo, e Jesus Cristo está nessas pessoas, quando você sobe para fazer uma palestra, sobe para dar um treinamento, você tem que enxergar é a pessoa saindo do ponto X e focar no resultado. Entregar a sua alma com verdade naquele propósito, naquela missão, para que você não volte, pelo menos assim, ah, eu poderia ter feito algo a mais, eu poderia ter ligado o radar, eu vi isso aqui, mas eu não tive essa sacada. Nossa, eu poderia, sabe? Ah, eu poderia. Esse eu poderia. Ah, se, esse se, você tem que cortar do dicionário. Ah, mais, corto mais do dicionário. Então, de certa forma, o seu radar tem que estar sempre conectado com o Senhor. Tem muitas pessoas que a gente respeita bastante, não adere, né, ao cristianismo, a gente entende, a gente respeita. Respeito por amor à sua vida, a gente respeita. Mas vai chegar uma hora que o seu radar vai estar antenado. Hoje, por exemplo, eu falei sobre isso aí. A pessoa pode ter tudo do mundo, tudo, conquistado tudo no mundo. Mas muitas vezes ela vai precisar daquela pessoa que ela não acreditava, que você acabou de dizer agora, né? E vai chamar ela para casa dela, fazer uma oração com a família, né? Ou reza por mim, ou faz isso por mim. Então, assim, como que a pessoa entra no radar dela sem ela perceber que amanhã vai precisar dela? Então, quando o nosso radar está conectado com Deus, meu amigo, muitas pessoas não vão ter paciência para andar com Deus. Elas só vão ter muitas vezes paciência para andar com Deus se um corona bater na vida dela lá, viu? E, infelizmente, eu estou vendo muitos lugares acontecendo, e você sabe disso. É dano divórcio, é suicídio, é assalto constante, porque muitas empresas estão fechadas, então os caras estão aproveitando a oportunidade. Então, assim, nosso radar tem que estar ligado demais com o Senhor, do início, meio e fim. E aí a sabedoria vem, porque você se torna uma pessoa grata, você começa a vivenciar todas essas situações e entende que o ser humano, ele é seu irmão, que tem algo nele que conecta assim em você, e aí você começa a desfazer das coisas que não liga para conectar com aquilo que é maior. Então, o nosso radar, do início, meio e fim, é conectado primeiramente com o Senhor. Quer ter uma evolução, quer ter um resultado nas suas situações, são 5 pilares básicos. 5 pilares básicos. Conecta com Deus, tenha unidade com Deus, cria união com Deus. Segundo, esteja com pessoas que vão te agregar, não pessoas que te desagregam. Isso é muito simples. Que não sejam pessoas tóxicas. Terceiro, tenha conhecimento, adquire conhecimento, vai atrás de conhecimento. Quarto, coloque o seu conhecimento para trabalhar em ação. E isso aqui, essa ação, ela vira educação. A educação, ela começa a ser constante. E o quinto, você refaz tudo novamente, validando ponto a ponto. Não tem como dar errado, só que é processo. E se o seu radar não estiver ligado, o primeiro pilar, que é o principal, os outros 4 não vêm. Então, começo, meio e fim, começa no Senhor, termina no Senhor. Ah, mas aí outras pessoas às vezes confundem. Ah, então porque é do Senhor eu vou esperar cair do céu? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Lembra da passagem dos talentos? Então, sim, pelo contrário.
é para que a gente possa fazer. O que é possível cabe a você, o que é impossível cabe ao Senhor. Mas tudo que é possível cabe a você fazer. Então esteja com seu radar ligado sempre. Fala, Joel. Com certeza, meu amigo. Tem uma música do Padre Zezinho, acho que todos devam conhecer, que ela diz assim: um dia uma criança me parou, olhando nos meus Olha, olhos a sorrir, olha, caneta e sorri. papel na sua mão. Ela olhou no olho dele e fez a pergunta: o que é preciso para ser feliz? E aí ele vem respondendo: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Enfim, é seguir o exemplo de Jesus. Para sermos felizes, e aí entra o ponto-chave da vida, o grande radar da vida, e até às vezes a gente, quando entra no relacionamento de família, por exemplo, eu casei há 18 anos atrás. Quando eu casei, aí as pessoas podem perguntar assim: você está casando para quê? Aí a pessoa pode responder assim: ah, eu estou casando para ser feliz. Na verdade, quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer a pessoa que você está com ela feliz. Automaticamente, se tem amor, a pessoa que está feliz ao teu lado e você a ama, você também será feliz porque você vai ver o amor e a felicidade dela, ok? Então, o casamento, ele é um benefício e ele assim, foi plantado por Deus desde o Jardim do Éden, foi colocado como a grande instituição, o relacionamento, o casamento, só que tem que ter essa questão do amar, do amor, bem claro dentro do relacionamento. Daqui a pouco eu toco mais no assunto do relacionamento. Mas você tocou no assunto, por exemplo, dessa palavrinha chamada si, que é uma condicionalidade. A condição divina e a condição humana. Existe, na mesma passagem bíblica da história de João capítulo 11, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a história é muito interessante, porque quando Marta e quando Maria, que eram as irmãs de Lázaro, chegaram e viram o Senhor, elas disseram sim. Elas disseram sim, mas lá em João capítulo 11 também Jesus disse o sim. Aí tem uma diferença entre o sim do ser humano, que é um sim da incredulidade, e o Sim, sim divino, que é o sim da credulidade. Deus, então, quando ele chegou próximo ali aquele lugar onde estava o corpo de Lázaro, Maria correu e disse assim: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, quando chegou próximo de Jesus, falou a mesma coisa. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olhou para elas, mais à frente, onde que está o corpo? Ah, está ali. Ó. Mas já fazem 4 dias, Senhor. Aí que foi que Jesus falou? Se tu creres, verás a glória de Deus. O mesmo se. Porém, o se do homem é da incredulidade. O se de Deus é da credulidade, a crença. Então, se elas acreditassem, elas veriam a glória de Deus. E qual foi a glória de Deus? A ressurreição de Lázaro. Então, nós precisamos entender que Deus nos dá a oportunidade de sermos céticos ou sermos crentes. É isso que Deus cara, quer que nós tenhamos na nossa vida. você falou uma situação aí que me chamou a atenção. O si. Ele simplesmente transferiu a responsabilidade para ela do jeito que ela fez com ele. Ah, se o Sim. senhor tivesse aqui. Não, mas se você tivesse fé, tá entendendo? Uhum. A proporção. Aí vamos jogar isso aqui para o nosso radar. Se você tivesse com o radar ligado, o Joel, cara, você perdeu a oportunidade. Não teria Por perdido a quê? oportunidade. Você tá entendendo? Engraçado, semana passada eu estava falando isso com a minha esposa, cara. Essa questão da oportunidade. Uma cliente, né, específica X, querendo fazer uma parceria para atender lá no local dela. Falei, poxa, beleza, tranquilo. É um outro viés, mas dá para encaixar no mesmo nicho. Eu falei, boa, Uhum. beleza, tranquilo. Não é a sua área de atender aqui, no tal lugar, mas lá teria como. E eu falei, rapaz, é oportunidade, porque ela quer agregar valores lá, quer de repente treinar as funcionárias dela. Eu falei, olha a oportunidade, bater na porta. Não tem o si, Uhum. não tem o mais. Você já Com está certeza. planejando uma aula online, você pode já começar com elas, fazer um treinamento, entendeu? O radar ligado.
Existem O algumas radar coisas ligado. que existem algumas coisas que não voltam atrás. Duas grandes delas: tempo perdido e oportunidade. É Tempo isso aí. passou, meu amigo, já era. Outra coisa, quando você fala a palavra mal falada, ela também não volta para a boca. Se você disse, você pode até se pedir perdão 1000 vezes, dizendo eu não quis dizer isso, mas você disse. Então, é até, até interessante isso, porque dentro do aspecto da comunicação, não é só o que você fala na comunicação. Se você vive, por exemplo, com a tua esposa e não se dá bem no relacionamento com ela, talvez falte comunicação. E o que é comunicação? Comunicação é uma forma de expressar e existe comunicação verbal e não verbal. Às vezes você fala verbalmente, mas não verbalmente você está falando o contrário. Então é interessante você entender isso dentro de um relacionamento. Às vezes você quer dizer uma coisa, mas você não sabe dizer e a pessoa vai entender de forma diferente. Então, comunicação é como a pessoa compreende aquilo que você está falando. Você pode dizer uma coisa no mesmo tom, como pode dizer outra coisa em outra tonalidade. Isso vai prejudicar o relacionamento. Então, entenda a importância do relacionamento de comunicação. Perdeu a comunicação, perdeu o relacionamento. Tempo, comunicação e outra coisa que se perde e que não volta atrás é a oportunidade. Diz um provérbio chinês que a oportunidade é uma mulher careca com um maço só de cabelo na testa. Ela passa por você e se você não agarrar na primeira vez ali, quando ela passar no cabelinho que está na testa aqui, na ponta, você perde, porque não tem como nem puxar pelo cabelo, porque Então está o na radar tem que frente. estar ligado. O radar tem que Você estar tem que estar ligado. radar tem que estar ligado. Então, não perca a oportunidade. Coloca esse teu planejamento na caneta. O melhor lembrete que temos chama-se papel e caneta. É Ah, verdade. tá na minha cabeça. Cara, cabeça, cérebro, a gente esquece as coisas. Se você Com certeza. não anotar dia, mês, hora, tal, que você vai começar a fazer tal coisa, vai passar e você vai esquecer. Poxa, eu tinha planejado fazer tal coisa. Você não E escreveu, você esqueceu. existe estudos científicos para isso. Ontem eu estava estudando justamente sobre isso. Que o que você ouve, igual a gente está vendo aqui, né? Vendo e ouvindo, em média de 4% que você absorve. Agora, quando você transfere para um papel, caneta, olha só para você ver, chega até 40%. Mas na hora que você transferiu para o caneta e papel e faz uma releitura dos pontos, chega até 80%. Então, é muito, é muito. Se você for parar para analisar, por isso que é bom sempre quando você vai ler um livro, você faz os seus pontos, digita depois os seus pontos, ou só escreve uns pontos bacana, ou você depois mesmo sublinha, da forma que a pessoa entenda, e aí depois ela faz uma releitura de pontos. Quantas vezes as pessoas já leram 2, 3 vezes o mesmo livro? Entendeu? Até mesmo para Uhum. refrisar e tudo mais. Então isso ajuda na memória. E isso é um dos radares que tem que estar ligado, a questão da cultura, a questão da mentalidade, a questão do lado intelecto, né? Do lado intelectual. Enfim, Joel, as pessoas que têm Pegando, dificuldade. só, Pode Júnior, falar, só desculpa. pegando esse gancho aí, desculpa, pegando esse gancho, às vezes a gente coloca no papel e não faz o praticar, não exercita o praticar. Então, o que é que acontece? 95% dos 100 que você quer alcançar é transpiração. 5% apenas é inspiração. 5% é inspiração. Estou inspirado, coloca no papel. Beleza, tá ali, é o teu insight. 95% é transpiração. Você tem que, ó, meu amigo, suar a testa, suar a camisa, arregaçar a manga, porque senão não acontece. Não acontece. Você ficou apenas inspirado, mas você não transpirou, não correu atrás, não levantou, não acordou cedo, não batalhou e perdeu o foco. O radar ficou bem pichichichi, como diz lá no meu estado. Não, vou pegar esse exemplo que você disse aí agora. Existe a pessoa que teve um encontro, vamos dizer, você já viu isso demais, teve uma pessoa que teve um encontro com Deus e teve uma pessoa que teve uma experiência com Deus.
que eu entendo como um encontro e como uma experiência? Fui lá, encontrei o Joel, almocei com ele, fui embora para casa. Beleza. Rapaz, eu tive uma experiência com o Joel, vocês não estão entendendo, não. Essa palavra experiência, ou experimentar, ela é bem mais intensa do que com o encontro. Eu sei que a intenção de falar o encontro Uhum. também intenso. Mas encontrei, bati um papo ali, mas a experiência. Então, se você tem a experiência, seu radar está ligado. Se você tem um encontro, talvez ele ligou ali e você desliga rapidinho. Igual a frase do Cortella, a gente até colocou isso no nosso Instagram. Muitas pessoas que falam que não tem tempo, é porque acreditam que aquilo não é importante para ela. E aí, você fazendo assim, seu radar vai continuar sendo desligado, porque a oportunidade vai bater na porta. Olha para você ver, tanto que as coisas são antagônicas. Se você deixa o seu radar ligado, na oportunidade você encontra, você faz, mesmo não tendo experiência para X coisa. Você às vezes topa e corre atrás. Mas o perigo é grande também em relação a isso, a topar e correr atrás. Eu vou explicar as duas situações. Por quê? Quando vem o medo, por um lado, ele é bom na questão do freio. Porque senão você andava 200, 300 km por hora, sem medo. Poderia sofrer um acidente, alguma coisa nesse sentido. Estou falando do medo nesse sentido. E todo Uhum. momento na palavra o Senhor fala para nós: coragem, coragem. Eu venci o mundo, coragem. Então, assim, trazendo para a nossa realidade humana, o medo nos faz ter cautela, cautela, mas eu não posso ficar, me paralisar frente ao medo. Eu tenho que usar o medo como aliado, não como uma barreira, Uhum. como aliado. Então, naquele momento, se vê uma oportunidade, se falando em questão de oportunidade, o radar está ligado, o que eu tenho que fazer? Para, observa, analisa, estou pronto? Beleza. Não, eu estou no caminho, então se lança, porque aí eu preparo no caminho. Mas se eu não tenho nenhuma experiência naquele determinado assunto e eu me desafio a fazer, eu, no mínimo, tenho que me preparar para algo naquele sentido. Porque pronto, Joel, ninguém vai estar pronto 100%. Ninguém. E aí é a hora que a oportunidade passa. Por exemplo, igual o nosso amigo aqui da My Life, o profissional para trabalhar na área dele. E Joel caiu. Gente, eu vou aqui, mas nós vamos conduzindo, tá? Só para não perder o pique. Então, por exemplo, o Valdir aqui até o pessoal. Ô, A Joel, tá benção ouvindo? da minha conexão caiu aqui. Fica Tirei o tranquilo. Wi-Fi. Eu já Meu ia falando, Wi-Fi. eu já ia falando aqui agora do exemplo da My Life. Ela vai, de repente, contrata um fotógrafo para trabalhar com Uhum. eles. Eu não entendo nada, estou precisando de trabalhar. Eu vou lá e vou me aventurar? Não, não tem como. Isso é irresponsabilidade. Por mais que tenha essa oportunidade, porque eu não sei fazer, eu posso de repente estar fazendo um curso, teve a Uhum. oportunidade e chegar lá e falar: olha, eu estou querendo aprender no caminho, já estou fazendo um curso, já fiz isso, 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 e eu quero aprender aqui. Me dá 2 meses ou um mês que seja, e eu vou meter as caras aqui e vai acontecer. Vou atravessar a noite que seja, eu não tenho. Então, assim, entendeu? O processo é onde que você começa a superar a barreira do medo, começa a aproveitar a oportunidade porque você ativou o seu radar. Agora, tem pessoas que travam porque acham que o radar ligado é você estar 100% resolvidão. Nem sempre é Uhum. assim. Nem sempre é assim. E aí você perde uma oportunidade, porque na verdade você não perde, né? Você só repassa para outro, porque o seu radar não estava ligado. Uhum. Dentro daquilo que você estava falando aí, duas coisinhas que eu quero acrescentar aqui. Essa segunda com relação a ligar o radar naquilo que você ou se dá bem, ou está feliz em fazer. O que dizer então daquelas pessoas que fazem um curso superior porque o pai tinha um sonho, por exemplo, tinha um sonho de ser médico, como não conquistou o sonho, ele dedica toda a sua vida para a realização do sonho dele na vida do filho. E isso é perca de radar, perca de foco, porque o sonho dele está sendo transferido para o filho. Talvez o do filho não seja esse. E o que dizer também de pessoas que, pelo fato de ter a questão financeira mais em vista, pensando, não, eu vou fazer um curso que vai me dar mais rentabilidade financeira. Ele faz um curso para ganhar dinheiro, porém ele não se satisfaz na profissão. Eu conheço pessoas
e não é uma apenas, várias pessoas que começaram um curso superior, quando chegaram na metade ou no segundo ano do curso, elas viram assim, poxa, não é para mim isso. Trancaram o curso e estão fazendo outro curso, terminaram outros cursos. Por quê? Porque nós precisamos ter uma identificação com aquilo que fazemos. Se você faz aquilo e é bem feito aquilo e é feliz naquilo que você está fazendo, a remuneração financeira ela vai ficar em segundo plano. O primeiro plano é a realização profissional, o ajudar as pessoas. Eu acho que nós estamos nesse mundo mais para ajudar do que para ser ajudado. Você falou uma coisa aí, ó, importantíssima. A pessoa que faz um curso e não se identifica. Está ligado diretamente no propósito dela. Simples assim, a maior proposta é ganhar dinheiro. Mas como eu vou ganhar o dinheiro? Isso aí é o resultado. Aí preocupa com o resultado. Ela não preocupa com o processo. E você não vivendo o processo, se tiver um paciente em cima da sua mesa, você não viveu o processo, vai dar problema. Então viva o processo. E o radar ligado ele tem que estar ligado no processo. Sempre no processo. Sempre. Não tem como fugir disso. É lógico que você tem uma noção onde você quer chegar, mas é o processo que você vive. Né? Que você vive. É isso aí. Você estava mencionando também há pouco sobre o encontro, sobre o estar com Jesus e o encontro. E eu quero mencionar aqui para vocês, por exemplo, a história dos discípulos. Jesus chamou 12 pessoas, 12 discípulos. Desses 12, os 12 tiveram a mesma experiência, 3 anos e meio de experiência com Cristo. Caminharam, viram milagres, participaram, presenciaram milagres e mais milagres, multiplicação de pães, ressurreição, tudo aquilo ali que Jesus fez e que eles foram testemunhas ocular, viram tudo. Só que mesmo assim, esses 12, um dos 12 não teve o encontro. Judas Iscariotes. Ele apenas teve a convivência, a familiaridade, viu tudo ali e tal, mas não teve o encontro pessoal com Deus. Quando você vai no livro de Atos, capítulo 4, por exemplo, eu estava vendo hoje Atos 4, que fala sobre João e Pedro. Pedro e João, eles foram interrogados e acusados porque eles estavam falando da ressurreição de Cristo. Foram presos. Os líderes religiosos falaram assim, olha, vocês vão morrer se vocês continuarem falando da ressurreição. Sabe qual foi a resposta deles? Como que nós vamos parar de falar de algo que nós testemunhamos? Não tem como. Eles tiveram um encontro com Deus tão grande, tão forte, que eles disseram assim, eu não posso parar de falar daquilo que eu vi. Enquanto que Judas Iscariotes, simplesmente, acabou depois que traiu a Cristo, pegou a corda, colocou no pescoço e tirou a vida. Então, não percam o foco. Esse radar maior que nós temos, que é o radar do encontro com Deus, de termos realmente essa confirmação diária com Deus, por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração, por meio da meditação. Isso, queridos, vai fazer a total diferença na nossa vida. E as demais coisas, como diz Mateus 6, em Salmos também, as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Porém, em primeiro lugar, o radar maior é Deus. Em segundo lugar, o grande radar que temos aqui nessa terra chama-se família. Primeiro, Deus. Segundo, família. Deus instituiu a família. Deus uniu homem e mulher para que tornassem os dois uma só carne. Isso lá no princípio, lá no Jardim do Éden. Nunca foi plano de Deus que houvesse divórcio, que houvesse adultério, que houvesse separação. Isso, infelizmente, é artimanha satânica, não é artimanha divina, porque Deus uniu para que o homem, ao unir-se com a mulher, tornasse os dois uma só carne e fossem felizes para sempre. Isso desde o princípio. Porém, Deus falou assim, pela dureza do coração do homem, é permitido o divórcio. Pela dureza do coração de quem? Do homem. Do homem. Mas desde o princípio, aí ele volta ao Éden e diz assim, no princípio, Deus uniu para que vivesse para sempre. Não foi o plano. Infelizmente, Junião, hoje nós estamos vivendo uma situação onde está muito corriqueira, infelizmente, muito grande o índice de divórcios. Por quê? Porque havia uma normalidade onde o marido e a esposa se encontravam à noite, de manhã, faziam o café da manhã juntos ali, saiu cada um para as suas atividades, não tinham contato direto um com o outro. Hoje, amigo,
Eles tiveram que ficar de quarentena em casa, marido e esposa. E aí, eles que não conversavam, tiveram que conversar. E quando se conversa, e diz o ditado que quem não se comunica se Se estrubica. estrubica, Estrupica. passaram a conversar, passaram a ter diálogo e começaram a ver as diferenças que tem um com o outro. E as diferenças, elas servem para unir. Olha que contraditório. Porque a Mas diferença é para unir. É para unir, não é para dividir. Eu sou feliz com a minha esposa porque ela é diferente de mim. Em primeiro lugar, ela é além, branca, eu sou negro. Segundo lugar, ela é maranhense, eu sou paraense. Terceiro lugar, ela é mulher, graças a Deus eu sou homem. Só aí já tem. Ela foi educada culturalmente de uma forma, eu também de outra. Ela nunca comeu mocotó com feijão. Eu passei a infância comendo isso. Adivinha quantas vezes eu comi depois que casei? aí entra naquele radar que eu falei lá no início, o radar social, que é com a Social. pessoa. Se você conecta nela e vê que tem algo dos 100, tem 90, desculpa, dos 100, tem 99 que não conecta contigo, mas só tem uma, é neste um que você tem que conectar. É neste um. Eu não vou falar isso hoje porque é um assunto bem extenso, mas existe 7 tipos de amigos na sua vida. Depois eu vou publicar isso aqui no Instagram e a turma verifica. Mas esses 7 tipos de amigos, eles têm comportamentos diferentes. E cada comportamento deles é a hora que você pega essa pecinha do Lego, pá, e conecta com a sua. Entendeu? E além da física mesmo, né? Até o próprio ímã, né? Ele Uhum. conecta pela sua. Pela atração, né? É pela atração, É né? atração. Negativo com positivo. Bom, então é isso, Joel. Olha, assim, eu sinceramente, eu só tenho a louvar e agradecer por ter conhecido você, conhecido a turma do PSC, conhecer vocês aí, o pessoal que está aí conosco aí até agora na live. Eu sei que esse horário é um horário meio puxado, mas independente do horário, independente da situação, põe uma coisa na sua mente. Muitas pessoas acreditam que são limitadas. Ah, eu não consigo fazer isso. Elas proclamam isso para a vida delas e elas conseguiram ensinar na mente delas que elas são incapazes de fazer algo. Por exemplo, nós estamos aqui, tem poucas pessoas ou muito, enfim, não é o caso, mas são pessoas que estão dispostas a ouvir. Amanhã terão pessoas que vão poder ouvir. Talvez elas não puderam chegar ao trabalho, suas razões, tal, enfim. Mas algo que eu queria deixar uma dica final para vocês: estejam com o seu radar ligado, sempre conectado com o seu propósito. Sempre conectado com o seu propósito. Nunca deixe o seu radar ligado com algo que vai te seduzir fora do seu propósito, porque senão você pode ser um universitário que não termina o curso porque arrependeu de um curso X porque o pai e Uhum. a mãe queria. Estou só dando um exemplo básico. Outros milhões que existem, outros milhões, que você de repente está naquele lugar X só porque a pessoa te chamou, porque você não queria estar lá. Mas se você está, o que você pode fazer com o seu radar? O que você tem de bom para acrescentar naquele local? O que você tem de bom para doar naquele local? Por exemplo, pandemia. Você acabou de dar um exemplo básico de família que está aí agora se conectando, cara. Tem que conversar, tem que sentar, tem que bater um papo, mas também está tendo muita discussão, muito divórcio e tudo mais. Então, peraí, o que eu posso fazer com o lado positivo? Tem muitos casamentos que foram restaurados também. Agora eu vou olhar só o lado negativo. O ser humano, ele é ser dual, né? Ele é ser dual. Então, por que eu tenho que enfatizar o lado ruim? Eu não posso, eu tenho que entender, compreender que a minha mente ela é programada e quem programa essa mente sou eu. Ela quer simplesmente eu no melhor lugar, no conforto, sabe? Tudo de bom e de melhor. Não estou dizendo que isso é ruim, não é isso. Mas cuidado para a preguiça não entrar aí dentro, sabe? O empurrar com a barriga, que é a procrastinação tão falada, entendeu? O excesso de planejamento e nada de execução. A ideia ela tem que morrer. Olha, Júnior, como assim? Ideia tem que morrer? Quando você joga uma semente, o braquiarão da vida que vem, né, o sol e tudo mais, chuva, e passa aquele fogo, e fim, ela brota, então a ideia tem que morrer para nascer. No Uhum. físico, algo.
Enquanto está na sua mente, ela só está aqui. Então, joga ela logo para fora, deixa, não é morrer o sonho, morrer dentro de você, joga ela para fora, deixa ela morrer para crescer. E aí você vai alimentando. Vai alimentando. Esteja com o radar ligado. E não tem um radar melhor do que na mão de Deus. Não significa que você vai transferir para Deus. E tem gente ainda, tá quase acabando, mas vai dar tempo a gente finalizar, Joel, que fala o seguinte: não, essas coisas estão acontecendo comigo aqui, deve ser do coisa ruim. Cara, às vezes o trem é dele, é responsabilidade dele, a preguiça dele, de não agir, de ir lá e fazer, ligar o botãozinho do radar, que eu acho que quando o inimigo escuta ainda fala assim, uai, eu não tive essa ideia não, vou pegar isso trem pra mim. Você tá entendendo? Porque assim, é umas coisas que a pessoa simula dentro dela. E olha só, uma live dessa que nós estamos conversando aqui com vocês, tem outras também, várias, enfim, que traz e gera conteúdo, o que que você pode fazer para amanhã? Eu vou te deixar um desafio aqui básico, básico, de interação básico. Se fez sentido para você pegar a sua ideia e matar ela, que é jogar ela e plantar e regar, e planejar, projetar, pôr a mão na massa, conectar com as pessoas, ligar o radar, pôr na presença de Deus, ir para frente e fazer, o que que te impede de começar isso hoje ou amanhã? O que que te impede? A hora que você analisar o que está te impedindo de fazer isso, faz o seguinte: põe do outro lado da lista as opções que você tem para fazer. E aí, em cima disso tudo aqui, você descarta, ignora, descarta mesmo. Pega um papel, joga fora, queima e só concentra nessas. Aí, meu amigo, você vai conseguir ver N alternativas. Faz isso que eu te garanto que a vida do processo vai melhorar muito mais. Joel, deixar contigo aí a palavra aí. Nós temos mais uns 2 minutinhos para a gente encerrar essa live. De antemão, eu já te agradeço, tá? Pela disponibilidade de tempo. Foi muito bom estar com você. Sempre é bom estar com você. Você é um cara, assim, fantástico. Entendeu? Agradeço, louvo a Deus pela sua vida, por você. E é isso aí, cara. Nós não vamos dar prejuízo nessa terra, em nome de Jesus. O que a gente sabe, a gente Amém. vai passar para frente, sim. É verdade. Para mim é uma satisfação, uma alegria, Júnior, ter sido convidado por vocês para esse momento. Mandar um abraço para os amigos aí que estão assistindo, que entraram, os meus amigos lá do Pará, Neiva, Wagner e outros que passaram por essa live. Paulo também aqui do nosso brother aqui do coach. Paulão dá mau suporte aí. Os demais também que estão assistindo e que irão assistir depois. Dizer que assim, nós precisamos ter um foco maior do que o foco que nós estamos tendo. Nós temos que dar prioridade para as nossas prioridades. Nós estamos dando, às vezes, prioridade para as necessidades apenas. Necessidades são passageiras. Prioridade, você prioriza aquilo que é essencial, na verdade. O essencial na vida do ser humano deve ser buscar a Deus. Buscar a Deus fortalece a nossa vida para buscarmos as demais coisas aqui nessa terra. Sem dúvida, se nós fizermos isso, colocarmos a Deus em primeiro lugar, Deus vai providenciar nós alcançarmos das demais. Só que não fiquemos apenas no mundo do espiritual e não façamos a nossa parte também. Coloque nas mãos de Deus, mas levante cedo, acorde disposto para a batalha. Todos os dias é uma batalha. Eu costumo dizer que é um leão morto a cada dia. Todo dia, por exemplo, quem quer parar de fumar, cara, se disser assim, eu vou parar de fumar daqui a um ano, não vai conseguir. Tem que parar de fumar no dia, naquele primeiro dia. Aí vence aquele dia, no segundo dia, eu vou parar de fumar aqui nesse dia. E automaticamente Etapas. essas pequenas vitórias vão fazer com que no ano todo você consiga passar esses 365 dias sem fumar. Então E uma, lute, batalhe, avance, Deus vai te dar a vitória. e uma dica, hein, para fechar, Joel. Todas as vezes que você superar algo, comemora. Os seus Uhum. neurônios, eles estão naquela trilha neural que já foi feita há anos na sua vida, porque você é definido pelo seu ritual. Eu não estou falando de nada espiritual, não. Ele é pelo seu ritual. Então, se você tem um ritual do seu relacionamento de uma forma, profissional de uma forma, os seus resultados vai ser sempre aquilo ali. Quando você começa a mudar o ritual, a sua mente, os seus neurônios, eles começam a querer conectar com uma nova trilha neural. Aí o que acontece? Um novo ritmo. O que acontece? Se você não cria uma constância e não comemorar aquilo, meu amigo, ele vai voltar para o mesmo ritmo que era antes. Então ele é processual, ele é constante. Isso que você está falando aí tem todo sentido. E comemorar.
Quando você comemorou, meu amigo, não tem isso. Quando você comeu um frango com piqui e achou bom, você quer só frango com piqui. Irmão, ó, um Entra no aspecto abraço. da gratidão, né, Júnior? Justamente, Entra no justamente, aspecto da gratidão. E vocês já tiveram justamente. lives aí falando sobre isso. Justo, Gratidão em todas as coisas. sempre. Um abraço a todos. Gente, muito obrigado, valeu demais, tá? E quinta-feira nós teremos mais uma live com vocês aí, participe conosco, tá bom? Muito obrigado, Um mais abraço. palavras, avante. Um abraço, até mais. Pra cima.